Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11, que diz assim: Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para verem se Jesus ia curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivos para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estenda a tua mão. O homem assim o fez e sua mão foi curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Amados irmãos e irmãs, vamos entender aqui um contexto que pode iluminar a nossa visão em muitas situações. Primeiro, nós estamos em dia de sábado. O dia de sábado naquele tempo era um dia muito importante para um judeu. Isso porque, dentro da dinâmica do judaísmo, o dia de sábado era o dia por excelência, de poder prestar cultos a Deus. E era normal que as pessoas fossem até a sinagoga, que era uma espécie de uma capela onde se focava em estudar. Não enxerga a sinagoga como um local de oração ou um local de adoração, mas era um local de estudo da lei. E é interessante que ali fala que tem um homem com a mão direita que estava seca. A mão, naquele tempo, era vista sempre como o local do serviço. Então, o local do serviço, inclusive, também gerava dignidade, Porque para trabalhar eu também precisava das minhas mãos. Então, tinha problemas para servir ao irmão, tinha problemas para o trabalho. E aí, era inclusive a mão direita. A mão direita sempre foi vista naquele tempo também como a principal mão. Então, esse homem estava numa situação não muito legal. Aí aparecem os mestres da lei e os fariseus. Dois grupos religiosos que sempre tentavam bater de frente com Jesus. E aí o que acontece? Eles observavam para ver se Jesus ia curar ele no dia de sábado. Ou seja, eles só estavam ali para poder tentar pegar Jesus no erro. Só que Jesus sabia o que eles estavam pensando. E aí Jesus faz a coisa mais absurda que existe. Levanta-te e fica aqui no meio. Para quem não sabe, naquele tempo, as sinagogas ficavam no centro, justamente com rolos da Torá. A palavra ficava no meio, a lei ficava no meio. Então, entenda, quando a gente percebe que os mestres da lei e os fariseus estavam querendo ver Jesus cometendo erro, queriam ver Jesus fazendo alguma coisa que a lei condenava, eles estavam permitindo com que a lei pela lei, ficasse no centro. Jesus meio que está tirando a lei do centro e colocando a pessoa humana. Jesus está colocando a criação, o homem, à frente. Entenda que aqui eu não estou querendo falar que Jesus está pregando o antropocentrismo e colocando Deus de lado. Não, não é isso. Mas é porque quando nós só focamos nas regras e esquecemos também da vida que precisa ser preservada e esquecendo do amor, da caridade, nós estamos indo contrário ao Evangelho. E Jesus chama aquele homem para o meio. Ao fazer isso, o homem se levanta, fica de pé e Jesus faz perguntas que a gente não obtém as respostas aqui no Evangelho. Jesus está querendo gerar reflexão. Ou seja, o que a gente pode fazer dia de sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Ou seja, Jesus está dizendo assim, vamos pensar um pouco. Qual é o grande cerne da lei? Tudo aquilo que, para quem não sabe, tudo aquilo que a lei sempre foi colocada, desde o Gênesis até o Deuteronômio, que são os 5 livros, que compreendem aquilo que nós chamamos de lei, tudo que foi colocado ali foi sempre para poder transmitir a vida, trazer o bem. Então vou dar um pequeno exemplo para que você possa entender. Quando a lei, por exemplo, falava de questões de impureza, por exemplo, cuidado para você não se aproximar de uma pessoa leprosa. Em um primeiro momento, entenda bem isso, essa lei também trazia uma referência à questão de saúde sanitária, à questão de cuidado com as pessoas doentes, porque essa doença ela se propaga para outras pessoas. Claro, depois ela acaba gerando rejeição do outro. Está vendo a diferença? Então, a lei também, por exemplo, ela tentava dar direitos que não se tinha para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro, diante de uma sociedade que não tinha esses direitos. Então ela tentava amenizar muitas vezes toda uma discrepância política, social, econômica. Era isso que acontecia. Só que ela foi chegando a um ponto
em que ela foi esquecendo-se da pessoa humana para ficar na lei pela lei, a regra pela regra. E Jesus vem corrigir um pouco disso. Por isso que ele faz essa reflexão. E aí Jesus então olha para todo mundo, ninguém respondeu nada, e Jesus vai dizer para o homem, estende a tua mão. O povo então fica totalmente revoltado, né? Queriam fazer alguma coisa contra Jesus, mas no fundo, eles não tinham um pleno argumento. Isso é o que estava acontecendo. Eles estavam tão cegos nas suas práticas religiosas, uma prática completamente alienante, né? A gente pode pensar nessa palavra, a alienação religiosa, que na verdade eles acabavam não enxergando o que estava acontecendo ao redor. Quando nós nos enchemos de muitas regras, de muitas burocracias, de muitas imposições, corremos o risco de não enxergar o irmão que está ao meu lado, que está precisando do meu auxílio, da minha ajuda, do meu amor, da minha caridade. Que à luz desse evangelho nós possamos aprender com Jesus, né? Nos colocar como Cristo. Cristo se colocou no lugar, Cristo trouxe a pessoa humana para o meio, Cristo amou, Cristo curou. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.